Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira que meditamos em Provérbios, né? E hoje nós vamos falar do Provérbios de número 5. E eu coloquei como título esse Provérbios, a advertência contra o adultério. Aqui é um alerta que Salomão faz ao seu filho e serve para todos nós. Mas antes de desenvolvermos esse devocional, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e meditar nela. Que o Senhor nos ajude a desenvolvê-la em nossas vidas, para que assim possamos ser agradáveis ao Senhor. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ver então o que esse salmo tem a nos dizer, ou melhor, esse provérbio tem a nos dizer, né? Diz assim os versos de 1 a 6. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. O novo capítulo começa em Provérbios. E ele se concentra, esse capítulo, nos assuntos, como eu disse, né? Com o título da lascívia e da mulher sedutora, a mulher adúltera. Aqui ele adverte contra o adultério. A preocupação de Salomão é mostrar para o seu filho das grandes chances que ele, assim como as demais pessoas, têm de cair nesse pecado do adultério e arruinar a sua vida, sua família e sua carreira. Algo que seria resultado de uma grande tolice. Por isso que Salomão ele vem falar do perigo da mulher sedutora. E ele introduz apelando para a necessidade da sabedoria. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Esse é um chamado geral à sabedoria, para o modo como lidar com os encantos do sexo oposto. Pelo que o escritor diz que os lábios da mulher imoral destilam mel, e o servo de Deus não pode se lambuzar dessa doçura. Precisa ser sábio para tomar a decisão certa. Quando o autor compara os lábios dessa mulher ao mel, no primeiro instante parece significar a doçura dos seus beijos. Mas quando na sequência a gente vê e que o que Salomão diz que a sua voz é mais suave que o azeite, a ideia parece então se concentrar em suas palavras e propostas sedutoras. Tome cuidado com essas palavras, que a princípio parece ser mel, mas no final é amargo, né? Amargura pura. Por mais que tal proposta amorosa pareça excelente, quando ela diz, tome cuidado, porque no final é amarga como fel essas palavras, afiada como uma espada de 2 gumes, envenenando e ferindo quem as aceita. Cuidado, é essa a exortação. Como a mulher sedutora é também associada à mulher infiel, os resultados dessas aventuras podem custar mais que simples chateações. Podem lhes custar a morte. Quando Salomão fala dessa mulher dizendo que os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. E a gravidade ela aumenta quando se percebe da tolice da parte da própria sedutora, quando é dito, ela nem percebe
que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Nem ela mesma tem noção do caminho que anda. A sua aparente sinceridade no falar não é um sinal de um bom e seguro caminho. Portanto, fique atento aos alertas da palavra de Deus e fuja de proposta que, em vez de doces, mostram-se muito amargas. Seja você homem ou mulher, tome muito cuidado. Os versos de 7 a 14 diz: Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Por causa de uma escolha tola na vida, veremos desabar tudo que construímos com esforço e tudo que esperávamos um dia usufruir. Por isso, o apelo de Salomão ao seu filho é mais uma vez para que o seu filho, ou nós leitores, não se desvie das suas palavras. Lembrando do que ele está tratando do relacionamento do homem com uma mulher imoral, no verso 3 que nós vimos. Sua orientação é clara e taxativa. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Isso quer dizer que o servo de Deus não pode andar perto do perigo, nem ser insensatamente confiante em sua própria capacidade de lidar com as tentações. Se iludir que pode enfrentar as tentações. A exortação é: fuja, saia. Tendo dito isto, Salomão se preocupa em convencer seus leitores da importância dessas palavras, falando até o verso 14 das consequências sofridas por quem for louco o suficiente para abandonar o caminho do bem, a fim de se satisfazer com a mulher imoral. Como tal mulher é também associada à mulher infiel, o primeiro perigo que o tolo enfrenta é ser alvo da vingança do homem traído. De modo que Salomão diz: não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a um homem cruel. Você corre risco de morte. Agora, deve-se lembrar também que mulheres traídas são tão vingativas e perigosas como homens traídos, não é verdade? Pelo que a mesma mensagem vale para as servas de Deus. Fuja, não dê moleza, não enfrente a tentação, fuja dela. Outro perigo que nós podemos perceber aqui é perder aquilo pelo que tanto se trabalhou. De modo que essa orientação também serve para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Pela graça de Deus, alguns desses casos têm como ser revertidos, mas nem todos. Pelo que o alerta final antecipa ou chama atenção ao arrependimento do tolo, quando nada mais pode fazer para reconstruir o que ele destruiu com as próprias mãos. O que vai restar a ele é o arrependimento. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia deixar de ter feito isso. Eu poderia ter ouvido as orientações, mas eu rejeitei. Agora não há nada o que fazer. É sofrer a dor da perda. É sofrer a dor de toda a situação que eu mesmo procurei. Nesse caso, seus pensamentos amargurados serão tudo que lhe restará.
De modo que o escritor alerta que, no final da vida, você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Esta a condição que você se encontrará rejeitando as palavras de Deus, rejeitando as orientações do Senhor quanto à mulher sedutora, à imoralidade, à lascívia. O resultado na sua vida será esse, como muitos estão enfrentando nos dias atuais. Por isso, se você não quer chorar no futuro, cuide do modo como você ri no presente. Alguns momentos de prazer podem produzir muitos anos de tristeza e sofrimento, e o que lhe restará é apenas arrependimento e dor. Verso 15 a 19, Salomão diz: portanto, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, coça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. O uso apropriado da água é usado por Salomão como ensino à prática correta de homens e mulheres casados e seu relacionamento conjugal. Assim o escritor ordena: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Esse é um chamado à fidelidade conjugal. Nessa figura, a esposa é representada como a água que sacia a sede do seu marido. O modo mais literal de expor a mesma coisa é dito pelo escritor na frase: alegre-se com a esposa da sua juventude. Ou seja, alegre-se com aquela que você casou, aquela que o homem tomou para si no passado, sem substituí-la por outra. Alegre-se com a esposa que Deus te deu. A tentação de querer saciar os desejos com outras mulheres, além de ser pecado, é também uma grande tolice. Por isso, Salomão chama os maridos a olhar para suas esposas como uma gazela amorosa, coça graciosa, de modo que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. A linguagem é ousada e explícita, mas apropriada ao necessário apego e deleite do casal entre si, a ser fiel um com o outro. Se o homem deve beber e se fartar, apenas do seu poço. As águas desse manancial devem ser exclusivamente sua também. Pelo que o escritor pergunta: por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Essa pergunta retórica tem a intenção de expor a necessidade de fidelidade também por parte da esposa. Entretanto, o modo como essa afirmação é dirigida aos homens revela a necessidade de cuidado dos maridos em relação às suas esposas, tanto a serem fiéis para com elas e amorosos para com elas. O texto está longe de justificar qualquer infidelidade feminina, porque não encontra em casa o que ela deveria receber e o que ela encontra lá fora. Não é incentivo para que as mulheres busquem fora de casa o que não encontram em seu casamento, longe disso. Isso é inaceitável, de modo que o marido e esposa devem completar a vida um do outro, fazendo com que tais águas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranho, tanto o homem quanto a mulher.
Portanto, não se iluda com as enxurradas intensas que carregam lama por toda parte. As grandes ofertas que lá fora você pode ter. Valorize o que você tem em casa. Valorize e cuide do seu poço, que Deus lhe deu para saciar sua sede e refrescar sua vida. De modo que seja bendita a sua fonte, seja bendito o seu casamento. Encerrando, os versos 20 a 23 dizem: por que, filho meu, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. O escritor vem tratando do pecado e rebeldia de uma pessoa que acaba se desencaminhando pela mulher imoral. Seu relacionamento com ela tem um caráter realmente imoral, no qual esse homem chega a abraçar o seio de uma leviana, expressão utilizada para se referir a relações sexuais indevidas. O fato de o capítulo todo ser dirigido a homens tem como razões o fato de Salomão mirar seu filho e herdeiro do trono com tais conselhos e a dificuldade proeminente que os homens têm nos campos dos relacionamentos e da imoralidade. O foco é aos homens, justamente porque Salomão está se dirigindo ao seu filho. Entretanto, os conceitos aqui apresentados são do mesmo interesse para as mulheres, especialmente nos dias de hoje, em que elas desfrutam de liberdade que as permitem agir do mesmo modo que os homens, ou até pior. Assim, tanto a homens como a mulheres é dado um importante alerta sobre os riscos de se envolver em pecados dessa natureza, já que o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. É possível esconder pecados dos homens, dos irmãos, dos amigos e dos pastores, mas não é possível esconder nada de Deus. Do mesmo modo como um ladrão é preso por causa do seu crime, as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, algo que nos lembra que há consequências para o mal que cometemos diante do Senhor. Assim, o capítulo que começa chamando os servos de Deus à sensatez de obedecer à palavra de Deus, termina com a consequência amarga de quem se recusa a atender tal chamado, pelo que o escritor avisa que o homem ou a mulher imoral certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. É isso que você realmente quer? Todos esses alertas não são suficientes para torná-lo sábio? Que tais palavras sejam para você uma campainha soando alto e estridente, dizendo que o perigo anda ao seu redor e que somente em Deus há um caminho seguro e feliz. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus, por esse alerta, pela tua palavra que aqui é nos dita, através da exortação e do alerta de Salomão, seu filho, quanto a buscar na imoralidade os seus prazeres, os seus desejos, na mulher imoral. Também esse alerta serve para nós, tanto homens quanto mulheres, a vivermos a fidelidade no nosso casamento, ao respeito mútuo, a buscar nos saciar, do desejo que o Senhor é somente nas nossas esposas, nos nossos cônjuges, aqueles que o Senhor nos deu. E que não busquemos lá fora aquilo que nós temos, que valorizemos o que nós temos, que valorizemos aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajude a testemunhar dignamente o verdadeiro casamento de respeito e amor mútuo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe
e que tenha um excelente restante de semana. E nós nos vimos na igreja no final de semana, no domingo. Que Deus abençoe, amados. Tenha um bom dia.